Hoje eu vou explicar para vocês uma diferença entre o inglês e o português que ninguém te conta. Pessoal, inglês e português têm algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. E essa diferença que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje é uma diferença que eu considero uma das principais. E que diferença é essa, pessoal? Eu vou colocar aqui algumas frases e eu gostaria que vocês fizessem um exercício de fazer uma tradução dessas frases em português para o inglês. Todas as frases que vocês estão vendo, elas começam com a palavra é. Isso é muito comum de acontecer no português. A gente normalmente começa frases com verbos. Em inglês, a gente não vai começar frases com verbos. É claro, a gente tem algumas situações em que a gente começa frases com verbos, mas são situações diferentes. Quando a gente está falando em termos de frases afirmativas, como essas que eu coloquei aí para vocês, essas frases não vão ser começadas com verbos. A gente precisa de um sujeito. Em português isso não vai acontecer, pessoal. Português é um idioma no qual a gente consegue entender que o pronome existe, mas ele não necessariamente precisa estar exposto na frase. Em inglês, a gente não consegue subentender que o pronome existe. Isso significa que mesmo quando o pronome não existe, a gente precisa colocá-lo na frase. Isso vai acontecer, pessoal, para a gente cumprir essa convenção gramatical. Então, caso a gente vá fazer a tradução reversa em inglês, português, muitas vezes para o português a gente não precisa traduzir aquele pronome. Por quê? Porque em português ele não é necessário. Então, pessoal, essa seria a tradução dessas frases que eu coloquei aí para vocês. Como vocês podem ver, no início da frase a gente tem essa palavrinha it. E a segunda palavrinha bem pequena que a gente tem é o is. Propositalmente eu coloquei o is com uma contraction em alguns casos e eu coloquei o is sem a contraction em outros os casos. Mas eu quero que vocês entendam que ele estando contraído ou não é o is da mesma forma. A gente tem a palavrinha it, como eu falei para vocês anteriormente. Essa palavra it, pessoal, é o nosso pronome. Então, bom, toda vez, pessoal, que em português vocês tiverem o impulso de falar alguma coisa que começa com é, já saibam que em inglês muito provavelmente a gente vai traduzir isso usando o it is. It, a gente não vai traduzir, ele não tem uma tradução específica para o português, já falei para vocês, porque em português a gente não precisa de pronomes, mas em inglês ele é necessário. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje a dica foi bem rapidinha mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a esse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, para mim será um prazer respondê-los. Folks, thank you very much for watching me today. See you again next video.